Queridos docentes, colegas y compañeros de Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, bienvenidos a esta su nueva jornada de actualización pedagógica virtual titulada ¿Cómo promover la interacción entre estudiantes y docentes en las sesiones de videoconferencia? Muchas gracias por atender a esta invitación que les ha realizado su editorial amiga Susaeta Ediciones. Mi nombre es Gerardo Aparicio Uriarte y soy el director de Recursos Digitales e Innovación dentro del equipo de Susaeta Ediciones Centroamérica. Hace más de 40 años, mis padres, junto con un grupo de docentes, maestros, autores y especialistas comprometidos con la educación nacional, fundaron Susaeta Ediciones Centroamérica. Desde entonces, mano a mano junto a todos ustedes y con la bendición de Dios, hemos andado este camino de la educación centroamericana, con sus dificultades, pero con un sentimiento de gratificación y conquista personal inmenso, reflejada en todos esos niños y niñas que han aprendido a través del amor y dedicación de cada uno de ustedes, junto con los libros de nuestra editorial, que con orgullo puede decir en cada uno de nuestros países, orgullosamente una editorial nacional. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la doctora Renata Rodríguez, quien nos disertará en esta jornada de actualización pedagógica virtual sobre el tema cómo promover la interacción entre estudiantes y docentes en las sesiones de videoconferencia. La doctora Renata Rodríguez es doctora en educación por la Universidad de Barcelona, en el área de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Máster en Educación y licenciatura en Pedagogía en la Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Sus áreas de trabajo académico se orientan a la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación y el aprendizaje, educación virtual, formación de educadores, metodologías educativas innovadoras, desarrollo de competencias informacionales. Ha realizado publicaciones en revistas científicas sobre educación virtual, formación de docentes y el uso de las TIC, uso de Internet por parte de jóvenes, entre otros. Ha estado al frente de cargos de dirección académica en instituciones educativas de nivel básico, medio y universitario. Se ha desempeñado como vicerrectora académica de la Universidad Centroamericana de Nicaragua durante los años 2005 a 2016. Fue coordinadora académica del Colegio Centroamérica de Nicaragua durante 8 años. Actualmente imparte clases en la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Además es consultora e investigadora en Educarnos, organización dedicada a la prestación de servicios educativos y el desarrollo de proyectos de capacitación, formación e investigación a nivel nacional e internacional. Está coordinando proyectos de innovación educativa, evaluación de los aprendizajes, integración de las tecnologías de educación virtual, formación de formadores y desarrollo curricular en diferentes niveles educativos. Asesora y acompaña procesos educativos en los procesos educativos de colegios y universidades de Nicaragua y Centroamérica, como la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, el Liceo Javier de Guatemala, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, el Colegio Calasanz de León de Nicaragua, el Colegio Centroamérica de Managua, Nicaragua, así como de instituciones de educación técnica como el Instituto Técnico Victoria de Nicaragua. Publica artículos sobre educación y tecnología en su blog El Portafolio Educativo y la pueden encontrar en http://elportafolioeducativo.blog. Démosle la bienvenida a la doctora Renata Rodríguez. Muy buenas tardes a todos y a todas por su presencia. Muchas gracias, ingeniero Aparicio, por la invitación a Susaeta Ediciones, por el desarrollo de este programa de actualización pedagógica. Para mí es un gusto enorme estar aquí con ustedes en la tarde de hoy. Bien, en la tarde de hoy vamos a hablar de cómo promover la interacción entre estudiantes y docentes en las sesiones de videoconferencias. En este webinar trataremos de dos grandes temas.
Uno es la planeación de las sesiones de clases virtuales y en el segundo momento daremos algunas pautas de estrategias para potenciar un aprendizaje activo y participativo. Sin embargo, para empezar y para calentar nuestra participación, yo propongo que respondamos a una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el tiempo máximo que un niño de 7 años mantiene su atención a la explicación del docente? Quero que ustedes entrem a seu celular ou ao navegador de sua computadora, acedam ao sítio web menti.com, como está escrito em pantalla, e ingressem este código. Vai aparecer quando entrem ao sítio menti.com esse requadro escrito Mentimeter, e pedindo que ingresse um código. E então, queremos pedir que vocês ingressem o código 5268115. Repito, 5268115. E dê clique em Submit e escorra a opção que vocês considerem a correta. Vamos, então, repito, tomem seu celular, entrem ao navegador ou em sua computadora e acedam ao sítio web menti.com e ingressem este código 5268115 e deem clique em Submit. Vamos a ver se já temos várias respostas, as pessoas estão participando e apresentando. Muito bem, vamos a dar alguns minutitos. Vayam então a quem todavia não ha podido entrar, vai a Menti, o sítio web menti.com e use o código 5268115. 5268115. Dê clique em Submit e escorra a resposta que vocês creem que é a correta. Bem, então, hasta esse momento, temos 180 participações, de las quais 86 dizem 5 minutos, 58, 12 minutos, 35, 15 minutos e 12 pessoas contestaram 20 minutos. Vamos a seguir, está ganhando a opção 5 minutos. Bem, então vamos a seguir. Muitas graças pela participação de vocês. Creio que a maioria ha respondido 5 minutos. E les vou contar que esta pergunta han hecho vários investigadores. E eu les mostro em pantalla 3 estudos relacionados, onde se habla também do tempo que os estudantes mantêm ou sostêm sua atenção na classe. E o que dizem os investigadores que o tempo de atenção general é um máximo de 15 minutos entre principalmente as pessoas maiores, não? Que depois desse tempo já a atenção realmente se desenfoca e se perde. E outro grupo de investigadores, Bunce e colegas, isso, essa mesma pergunta, quanto tempo podem os estudantes manter sua atenção em classe, e encontraram que os tempos são curtos, realmente a atenção fija pode ser 5, 8, 10 minutos, mas pode ter momentos de pérdida da atenção. Mas o que eles encontraram e que me parece fundamental para iniciar a sessão de hoje é que há uma relação positiva entre os níveis de atenção
y las metodologías de enseñanza activa. Es decir, quando os professores e as professoras realizam atividades que implicam a participação ativa dos estudantes, em estas atividades, os níveis de atenção de nossos estudantes, se incrementam. Então, creio que é importante hablar de la planificação tomando em conta esta premissa básica. Quando nós hablamos de planear uma classe, seja presencial ou seja virtual, aqui vamos falar de uma sessão virtual de classe, pero na presencialidade é o mesmo. A premissa básica é, em meu processo de planificação, em minha classe, eu devo promover um aprendizagem ativo e participativo. As investigações como essa que acabo de citar e outras investigações de psicologia cognitiva ou de neurociência han comprovado que, na medida em que o estudante se siente e participa ativamente de classe, em esta medida ele aprende mais e melhor. Quando nós falamos de planeação, temos que, primeiro, a planeação é uma ação fundamental básica de todo o processo de enseñanza-aprendizagem e, em la sessão virtual, ganha mais preponderância e força. Quando nós falamos de planeação de uma sessão virtual de classe, é importante ressaltar que temos que tomar em consideração 4 elementos essenciais de todo o processo de enseñanza e aprendizagem. Primeiro, ter claro os objetivos, as finalidades do processo de aprendizagem, que quero que meu estudante aprenda. Lo primeiro, como docente, é responder a esta pergunta: que quero que meu estudante aprenda em este curso, em esta unidade, em esta classe? O segundo elemento é que atividades de enseñanza-aprendizagem eu vou desenvolver para que meu estudante realmente aprenda o que quero que aprenda. O terceiro elemento é que recursos, que materiais eu vou utilizar e eles vão utilizar para desenvolver as atividades que quero que desenvolvam e para aprender. E o quarto elemento é como será o processo de avaliação? Como vou dar-me conta que meus alunos estão aprendendo? E isso está relacionado com um processo de avaliação formativa. 4 aspectos: definição de objetivo, definição de atividades, definição de recursos e definição do processo de avaliação dos aprendizagens. Vamos, então, à planeação em si. Quando vou fazer uma planeação de uma sessão virtual, de uma videoconferência, onde vou durante 45 minutos ou durante 1h30 entablar uma classe, ter uma classe com os estudantes de maneira virtual, há 3 momentos fundamentais no processo de planeação: antes da sessão, durante a sessão e depois da sessão. Antes da sessão, como eu já disse antes, há que definir os objetivos e contenidos da própria sessão, enmarcados em los objetivos de de aprendizagem que já lo defini para meu curso ou para minha unidade didática. O segundo aspecto é há que planificar cada momento da sessão. Que vou fazer nesse momento, que vão ser meus alunos, como vou cerrar, como vou iniciar, etc. Há que reunir os recursos, selecionar e reunir os recursos disponíveis para tê-los sempre à mão e dar a nossos estudantes as orientações prévias à sessão. Por exemplo, se prévio à sessão eu quero que meus estudantes leiam um texto, leiam um cuento, vejam um vídeo interativo, então eu tenho que previamente dar essas orientações. Durante a sessão de videoconferência, durante esses 30, 45 minutos, 1h30, que eu vou estar com eles de maneira virtual. Há 3 momentos fundamentais: o início, o desenvolvimento da sessão e o cierre da sessão. Em el início,
es clave. Es clave para que nuestros estudiantes se sientam acorridos. E, por lo tanto, o primeiro que tenho que fazer é dar-lhes a bem-vinda. Saludar-los, dar-lhes a bem-vinda, perguntar como estão, que eles sintam que são parte de um grupo que vai aprender junto. Puedo também realizar algumas perguntas detonantes, algumas perguntas que los incitem, los motivem a pensar sobre a temática de la classe de hoje. Puedo ativar seus conhecimentos prévios, que sabem sobre o assunto, sobre o tema, se eu estou falando do sistema nervioso, que sabem sobre o sistema nervioso, que han estudado, que han visto, que informação têm. Puedo fazer um questionário sobre o estudo prévio que eu pedi que realizara, por exemplo, se prévia a classe sobre o sistema nervioso, eu les pedi que viera um vídeo de 5 minutos sobre o sistema nervioso, eu posso fazer um questionário para saber que entenderam, que não entenderam, que conceito le generou confusão, etc. Não? E também puedo fazer perguntas ou criar um ambiente ou contar-lhes uma anedota ou uma história que les desperte a curiosidade, que diga, opa, que interessante o que vou aprender hoje, que bonito, que útil, que interessante, eu quero estar aqui hoje, eu quero aprender. Sentir-se que despertar em eles a curiosidade, porque a curiosidade é lo que despierta a motivação intrínseca, segundo todas as investigações que nós conhecemos e toda a nossa experiência como docente, não? O segundo é o desenvolvimento. Durante toda a sessão, depois que eu hice as atividades iniciais, eu posso realizar explicações sobre o tema, eu posso conversar com eles sobre os textos que tiveram que ler ou o vídeo, eu posso aclarar sobre alguma das tarefas que eles tiveram que realizar, aclarar dúvidas se eles têm, fazer alguma apresentação corta, ou pedir a eles que apresentem suas tarefas ou alguma atividade que tiveram que realizar, ou alguma maqueta, o que seja, realizar demonstrações sobre alguns dos temas de estudo e também durante todo o processo de desenvolvimento, eu posso realizar trabalhos em equipe ou o que me gusta chamar trabalho cooperativo, onde os estudantes, entre eles, aprendem, fazem atividades juntas, discutem, conversam e chegam a conclusões, podem resolver problemas juntos, etc. O cierre, momento de cierre é um momento fundamental para recapitular a sessão. Recapitular a sessão é apresentar-lhes as 5, 7 ideias mais importantes. A ver, estudantes, na sessão de hoje, que hemos aprendido? De que hemos hablado? De isso, de isso, de isso. Recuerden, essas são as ideias mais importantes que quero que quedem em vocês. Ou posso dar algumas orientações de atividades grupais ou também de atividades e tarefas individuais que quero que realizem durante a semana. Posso dar-lhes algum recordatório de alguma atividade que devem fazer ou que está em processo. E é momento de evaluar. Em el cierre, devo evaluar. E aqui eu propongo 2 tipos de avaliação. Primeiro, evaluar a sessão. Evaluar como foi a sessão. Se les gostou a apresentação, se les gostou o trabalho de grupo, se sentiram bem, se sentiram que a professora respondeu às suas dúvidas, se vão com alguma ideia todavia que não têm clara. E também evaluar o aprendido. Evaluar o aprendido, eu posso fazer um breve
Evita que perguntas, 2, 3 perguntas, para que eu, como docente, tenha informação sobre o que entenderam, que conceito les quedou claro, ou que procedimento aprenderam e lograram fazer, ou que dificuldade mostram que eu tenho que retomar na próxima sessão. E também, em essa avaliação do aprendido, eu tenho que devo promover o que os investigadores chamam a metacognição. Que é a metacognição? É a capacidade de que uno pueda reflexionar sobre lo que aprende, não? E como aprende. Então, eu posso promover perguntas onde os estudantes reflexionem sobre lo que han aprendido em classe. E por último, e muito importante, há que agradecer a participação e motivá-los a que sigam estudando, a que sigam aprendendo, aquilo que estão aprendendo é algo muito bonito para eles e para a sua vida. E quando terminou a sessão, depois da sessão, eu como docente devo revisar as avaliações para poder melhorar, ver em que puedo melhorar em las próximas sessões e dar um seguimento às atividades de meus estudantes, às dúvidas que tenham e atender principalmente aqueles que necessitam de maneira especial de nosso apoio de maneira personalizada. Vamos falar agora de estratégias para potenciar um aprendizagem ativo. Que estratégias podemos utilizar? Vamos começar, eu quero começar dando 2 exemplos de 2 docentes diferentes. O primeiro exemplo, um docente que lhe toca em sua sessão de classe ensinar a seus estudantes a aplicação de estratégias para a compreensão lectora. E o docente quer ensinar como eles podem desenvolver essas estratégias antes, durante e depois das leituras. Então, a ver, o docente 1, o exemplo 1, decidiu fazer uma breve apresentação. Então, a apresentação desse docente diz: estimados estudantes, hoje vamos aprender estratégias para compreender um texto. Todos ponham atenção em las diapositivas que he preparado. Vamos a ver. El primeiro momento, antes de ler, ustedes devem determinar o propósito da leitura, devem ativar seus pré-saberes, ativar os conhecimentos que têm sobre esse texto, fazer algumas predições, elaborar hipóteses de leitura a partir das predições. Durante a leitura, ustedes devem subrayar as ideias que são principais, com um color especial, devem ir formulando hipóteses e fazer predições sobre o texto, formular perguntas sobre o leído, aclarar dúvidas acerca do texto, se não conhece alguma palavra, ir ao dicionário e buscar a palavra, e assim para poder compreender melhor o texto. E depois da leitura, podem contrastar as hipóteses iniciais que tinham com o que passou ou com os argumentos do autor, elaborar resúmenes, gráficos, diagramas, para poder ter de maneira gráfica, organizada, toda a informação da leitura e responder algumas perguntas que eu lhe harei a vocês. Podem ser perguntas de nível literal, de inferencial ou de nível crítico. Muito bem, o professor apresentou e les explicou a los estudantes os 3 momentos fundamentais das estratégias de compreensão lectora. Agora vem o segundo docente, e aqui vem o segundo exemplo. O docente diz: bueno, tenho que ensinar sobre estratégias para a compreensão leitora e vou fazer de uma maneira que meus estudantes possam participar para ir aprender haciendo sobre a temática. Estimados estudantes, hoje vamos falar de estratégias para poder ler um texto e compreender um texto, e vamos hoje ler um cuento. O cuento se chama, o título do cuento é La niña que não sabia reír. Imagínense, uma niña que não sabia reír. Eu quero
perguntar, e isso eu posso fazer antes de ler o cuento, vamos a perguntar-nos. E aí vou fazer uma ronda de perguntas. E o docente pode, em essa ronda de perguntas, dizer, vamos a ver, muchachos, ¿de que se trata o cuento? ¿De que será que se trata o cuento? ¿Por que será que a niña não sabia reír? ¿Ustedes conocen a alguien que no sabe reír? ¿Quién conoce a alguien que no sabe reír? Vamos a dar la palabra, pero vamos a dar la palabra de una manera organizada. Entonces, el docente utiliza uma aplicação, um sítio web que se chama classroomscreen.com, onde ele pode pôr em pantalla as perguntas que quer fazer a seus estudantes e pode incluso ter o listado de seus estudantes. E nesse listado ele pode dizer, bueno, hoje vamos a escolher a alguém que vai responder, ou 2 ou 3 para responder essas perguntas. Dá clique em Choose e sale um nome. Carmen, e a Carmen tem um tempo para responder e assim pode ir generando um diálogo a partir de algumas perguntas. Também pode fazer consultas ou encuestas sobre as hipóteses. Vamos a dar um exemplo aqui. O professor dijo, bueno, vamos a ver que pensa cada um, por que crê que a niña não sabia reír. Então, vamos a participar todos. E agora vou pedir a todos vocês que participem também de uma aplicação, responder em uma aplicação que se chama Padlet, que é um mural digital. Vamos a poner, já está em el chat, verdade? Já está em el chat o enlace, para que todo mundo dê clique no enlace desde seu móvel ou desde sua computadora, vão entrar a esta página que está aqui, e em la parte inferior direita vão encontrar um signo de más em uma ruedita rosada. Dá-lhe clique a esse signo de más e ao dar clique vai aparecer um texto. Vai aparecer um requadro. Em la parte superior, pongan su nombre e depois pongan tab para poder escrever o texto. Vou fazer uma demonstração aqui. Então, já estão contestando. Vê que bonito. Isso. Então, vão a poner el más, vão a dar um clique e vão a poner um título. Então, eu posso poner meu nome, Renata, dou clique em tab e vou escrever algo, não? Talvez vivia triste, ¿verdad? E dou clique fora do requadro. E aí, puedo ver quanta gente está participando. Pusieron su nombre, pero pueden, después del nombre, darle tab e escrevam o texto. Então, aqui tem a gente que disse que era maltratada em seu hogar e isso la tinha triste. Saide Ambrosio dijo, já me está brincando aqui. Quizás não tinha amigo. La Delma disse que talvez vivia triste. Vanessa disse, Josué dizia que talvez porque estava enojada. Eric dizia que lhe faltava algo, porque não tinha uma família. Brenda, já, todos estão. Gisela Moncada dizia que quizá não tinha sua família. Enfim, mais de 148 pessoas estão respondendo. Que bonito, muitas graças. Então, seguimos com a atividade da professora. A professora puso então seus alunos a levantar hipóteses, a hacer hipóteses sobre por que a niña não sabia reír, ¿no? Regresemos entonces y durante la lectura, entonces esas fueron las dos actividades que la docente hizo antes de la lectura
e durante a leitura ela usou uma outra ferramenta para identificar palavras desconhecidas. E a ferramenta que ela utilizou foi uma pizarra digital interativa. Aqui há um exemplo que é a pizarra whiteboard.fi, é uma pizarra interativa gratuita, muito fácil de usar. Eu recomendo tanto para os chiquitos como para grandes. E a docente puso em sua pizarra parte del cuento e cada estudante também tem sua pizarrita própria. E o estudante vê a pizarra da professora e vê sua pizarra. Então, a professora disse, bueno, vamos a ler de maneira pausada o texto e quando vocês não compreendam alguma palavra, em sua pizarrita vão a escrever essa palavra. De tal maneira que a professora pode ver a pizarra de toditos os estudantes e vai monitoreando em el processo de leitura que palavras eles não vão entendendo e depois hace compartilhar entre todos sobre essas palavras. E depois da leitura, que leram o texto, a professora pediu que cada um compartilhara outro final em mural digital comum. Aqui é exemplo, há outro mural, Linoit, e a professora usou esse mural para que todos os estudantes pudessem compartilhar. Depois de isso, explicou brevemente sobre as estratégias que utilizou. Vamos a participar outra vez, todos. Qual de los dos exemplos põe o estudante em el centro del processo de sua aprendizagem? Quero agora que responda em el chat de Zoom, em el próprio chat de Zoom. El número 1, el ejemplo 1, se considera que el ejemplo 1 foi o exemplo onde o estudante foi o centro del processo de sua aprendizagem, escrevam 1. E se vocês consideram que foi o exemplo 2, onde se puso o estudante em el centro de seu processo de aprendizagem, pongam o número 2. E vamos a ver que estão respondendo. A ver, 1 ou 2. Sim, definitivamente. Parece que não há, que todos estão unanimemente de acordo. O exemplo 2 foi o exemplo onde houve processo muito mais interativo, participativo e onde o estudante foi o centro do processo de aprendizagem. Muito bem, muitas graças por sua participação. Me encanta essa audiência tão ativa e tão participativa. Graças. Agora, vamos falar de 12 estratégias para potenciar aprendizagem ativo durante as sessões virtuais. Podemos falar de muitas. Eu, para esse webinar, selecionei 12 estratégias. 12. Ponham atenção. 12 estratégias para potenciar aprendizagem ativo. Primeira, seja claro em las explicações, em las expectativas e las orientações. Hace pouco, meta-análise, estudo que estudou mais de 50 investigações sobre o que significava para os estudantes a claridade de seus docentes, encontraram que a claridade não era solamente a capacidade do docente de poder explicar bem a matéria ou explicar bem o tema de estudo. Isso sim é importante, pero também tomar em consideração ou valoram como claridade do docente quando o docente define as expectativas a seus estudantes, as expectativas e as metas de aprendizagem. Quando diz aos estudantes, eu quero que ao finalizar essa unidade de estudo, vocês sejam capazes de, sejam competentes para, puedan aplicar tal coisa. Isso é ser claro em las expectativas del aprendizaje. E em las orientações, explicar bem uma tarefa, orientar o processo, retroalimentar o estudante durante estar realizando uma tarefa. Isso é parte de ser
claro en las explicaciones. Y cuando nosotros hablamos de entornos virtuales, esa claridad cobre una importancia muchísimo mayor, mucho, porque ellos no están a nuestro lado todo el tiempo. Entonces hay que ser muy explícito de manera oral y por escrito cuando damos las orientaciones y damos las explicaciones. Segundo, crea cercanía y enfoque. ¿Qué significa eso? Yo he trabajado con varios docentes que sienten que no les gusta encender la cámara y mostrar su rostro. Y yo he hablado con muchos estudiantes y he leído muchísimas investigaciones que evidencian que es muy importante que el estudiante vea el rostro de sus docentes. Entonces, crear cercanía y crear enfoque empieza por mostrar su rostro. Aquí estoy yo, la profesora de ustedes que quiero enseñarles y que quiero que ustedes aprendan y estoy interesada en el aprendizaje de ustedes. Amplifique, además de mostrar su rostro, amplifique sus expresiones, porque a veces en las pantallitas chiquitas no se ve bien, entonces si va a ser un gesto de asombro o si va a ser un gesto de alegría, reconocimiento o aplaudir a los estudiantes, sean muy expresivos en sus gestos. Y también no tengo el mismo tono de voz. Es tener el mismo tono de voz crea monotonía. Y cuando se crea monotonía, ¡pum!, uno se duerme. Y nadie quiere que un estudiante se duerma en una clase, ¿verdad? Somos docentes y queremos la atención de los estudiantes. Entonces, cuando ellos nos miran, nos oyen, estamos diciendo, aquí estoy yo y quiero estar al lado de ustedes y quiero que ustedes sean parte de esta clase. No enseñe a sillas vacías. Es muy difícil estar hablando teniendo una camarita enfrente. Pero miren esta cámara. Cuando ustedes miran esta cámara, imagínense, visualicen, visibilicen al rostro de cada uno de sus estudiantes. Pongan aquí sus estudiantes en pantalla, que enciendan sus cámaras y vean a sus estudiantes. Llámenle por su nombre. Diga, por ejemplo, Carmen Molina, conteste a la pregunta. Jeffrey Ardón, que sei que está aí em la audiencia participando, ¿qué opinas sobre eso? Angélica Talavera, ¿estás de acuerdo? ¿Está clara la orientación que yo les di para el trabajo de grupo? Alba Jaramillo, trabaje junto con Ariel Peña para el trabajo grupal. O decir, muy bien, Claudio Bando, excelente el trabajo que vos realizaste el día de hoy. Llame a sus estudiantes por su nombre, retroalimente positivamente con su nombre. Ellos quedan felices, cualquiera queda feliz. Nosotros grandes adultos nos da mucha alegría cuando alguien nos llama por nuestro nombre y nos reconoce a nuestro trabajo por un nombre. Al inicio de la sesión, pregunten cómo se siente, cómo está tu abuelita que estaba enfermita, y pida que encendan también las cámaras para que ustedes puedan estar viendo sus rostros y sus caritas y sus expresiones. Organice blocos de 15 minutos. Como hemos visto al inicio, un estudiante no pone más atención, mucho menos es chiquito, como ustedes pusieron 5 minutos, sí, no pueden mantener su atención durante mucho tiempo. Entonces, cuando ustedes van a planificar su sesión, pongan 15 minutos máximo de una actividad. Pode ser um trabalho de grupo, não permita que passe 30 minutos trabalhando em grupo ou 30 minutos resolvendo exercício, porque eles se desenfocam e se perdem. Máximo 15 minutos, cambiem de atividade.
Hagan una parada, parada de 3 minutos, parada de 2 minutos, vamos a hacer una pregunta, estírense. Estírense, vamos a parar para estirarnos, para levantarnos de la silla, para mover el cuello, los hombros, las piernas, y después de 3 minutos volvemos y vamos con otro bloque. Assim que esses momentos de parada são muito importantes para que o cérebro pueda descansar e volver a conectar-se e poner atenção com mais claridade. Planteie perguntas a seus estudantes para captar a atenção e para saber como eles estão entendendo e se estão entendendo. Há muitas maneiras de plantear perguntas. Vocês podem fazer, por exemplo, em el chat, respondam, ou levante a mão aqueles que estão de acordo, ou levante, hagam assim, se vocês já terminaram de responder tal coisa, ou opine sobre tal coisa, o que pensás disso que acabo de dizer. E há várias ferramentas como essa que eu lhes mostrei, Classroom Screen, que são muito úteis para apresentar-lhes perguntas e para que eles possam contestar de maneira individual ou de maneira coletiva. Organize o debate. Então, quando estamos ponendo que respondam pergunta, que participe, não pode ser de maneira desordenada. Como nós hacemos em classe, levante a mão, pida a palavra, lo mismo, pero pode ser levantando a mão e vocês apuntem, ou decidirem no chat que sim, que quer pedir a palavra. Criar regras claras de participação de seus estudantes durante a sessão. Pedir que sentam na câmara para ver e ouvir a seus colegas e para poder falar também, para também opinar sobre a intervenção de seus colegas. Ordenem, porque senão, a la larga, solo uns quantos vão participar de sua classe. E vocês têm que estar atentos a que todos participem. Aprendemos com outros. Isso é princípio básico das teorias de aprendizagem. E, por lo tanto, a recomendação é promueva os trabalhos em grupo. Que é difícil de maneira virtual. Podem criar estratégias. Há algumas plataformas que sim têm opções e funções com breakout rooms. Zoom tem essa função para fazer grupos pequenos, ou podem criar ou grupos por WhatsApp, ou de alguma maneira criar algumas estratégias para promover o trabalho de grupo. É muito importante que eles dialoguem entre eles, que eles aprendam entre eles, que eles se corrijam entre eles, que eles expliquem entre seus colegas. Há aplicações acessíveis para isso e se pode ajudar nesse sentido. Comparta ideias em tempo real, assim como nós acabamos de fazer. Que opinam sobre isso? Qual será o final da história? Que pensam que pode ser por que a niña não sabia reír? Ou vamos fazer junto essa equação aqui. Em pantalla, vocês podem ver uma outra pizarra digital que se chama Hydro. É uma pizarra onde se pode trabalhar de maneira colaborativa, uma pizarra gratuita. E de maneira colaborativa se pode invitar a que os estudantes puedan escrever na mesma pizarra e podem trabalhar de maneira colaborativa em essa pizarra. Google Doc também dá vários recursos para que os estudantes possam trabalhar de maneira colaborativa, seja em documentos, em slides, em la pizarra Jamboard, que é de Google, ou essa, ou em um mural digital. Assim que podem pedir aos estudantes que compartam suas ideias e opiniões. Comprove o que estão aprendendo. Há muitas maneiras de comprová-lo e comprovar o que estão aprendendo é informação para nós docentes. Nós sempre temos que ter uma pergunta na mente. Será que meus estudantes estão aprendendo
como estão aprendendo, como mido o nível de aprendizagem de meus estudantes. E se não estão aprendendo, o que hago? O que devo fazer para que aprendam? Então, para isso, há várias aplicações. Aqui há vários exemplos. Quizzes é uma aplicação muito bonita. El Kahoot também, muito divertida. Le encanta aos estudantes. E el Socrative, e são todas aplicações que se pode utilizar em um celular. Eles podem resolver as perguntas em um pequeno celular, não tem que ter a computadora, não? E recuerda que há desigualdade tecnológica. Não todos nossos estudantes têm acesso ao mesmo tipo de tecnologia ou conhecem o mesmo tipo de tecnologia. A ver, há dois tipos de desigualdade. Uma desigualdade relacionada ao acesso a los dispositivos, pode ser que vocês tenham maiormente estudantes que só têm um celular para aceder à videoconferência ou às atividades de classe, outros estudantes que têm uma tablet, outro estudante que tem uma computadora ou uma portátil, não? Essa é uma desigualdade de acesso. Mas também há outra desigualdade que tem que ver com o conhecimento e o manejo das ferramentas e das aplicações. Então, recomendações. Quando vocês vão fazer uma apresentação, pensem que há estudantes que podem estar vendo essa apresentação em um celular. Não llenem as diapositivas que vocês vão fazer de letra, porque não se pode ler quando vocês têm a letra muito chiquita. Então, cada diapositiva, letras grandes, pouca letra, fotos, imagens ou vídeos, não? Também outra recomendação que se pode dar é utilizem ferramentas e aplicações gratuitas, de livre acesso e que sejam fáceis de utilizar, que não seja complicado para que todos possam aprender e utilizar e orientar aqueles que não podem. Promova a metacognição. E, como eu já disse, a metacognição é minha capacidade de resolver, de reflexionar sobre meu processo de aprendizagem, sobre o que eu estou aprendendo. Então, há muitas maneiras de promover a metacognição e fazer-lhes perguntas claves. Que não sabia e agora sei sobre o sistema nervioso? Que dúvidas me quedaram sobre as estratégias de compreensão lectora? Que me resultou mais fácil em resolver esses tipos de problemas? Que me resultou difícil? Que não entendo todavia? São perguntas que os muchachos se podem fazer a si mesmos e que ajudam muito. E para terminar, pergunte a seus estudantes sobre sua classe. Então, pergunte o que lhes parece a classe, que retroalimentação lhe dão a vocês. Por exemplo, pode ser uma encuesta ao final da sessão, assim, uma escala de 1 a 5 responda. Ha encontrado algum problema técnico, como não poder escutar-me ou não poder conectar-se à internet? Estão minhas leções bem organizadas, minhas assignações claras? Sente que aclaram suas dúvidas? Que eu aclaro suas dúvidas? Que posso fazer para melhorar a sessão de classe? Pergunte a eles e eu estou absolutamente segura que eles vão dar ideias incríveis para que nós podamos melhorar nossas classes. E agora vamos ao cierre da sessão. Vamos a recapitular a sessão. Primeiro, a ver, quero que quedem com 5 grandes ideias em esse webinar. Primeira ideia, há que planear as sessões. Isso é uma ação básica e fundamental, planear cada sessão virtual. Segundo, centrar-se na participação de los e las estudantes, realizar atividades onde eles vão a desenvolver, vão a participar, vão a opinar, vão a ser e me vai dar a oportunidade de ir acompanhando-los nesse processo. 3, no início de cada sessão, há que dar-lhes a bem-vinda, contextualizar e despertar a curiosidade sobre a temática de estudo. 4, em el desarrollo de la sesión, bloques cortos, hagan paradas,
Hagam perguntas, hagam atividades individuais e de grupo e usem ferramentas fáceis e acessíveis para o trabalho. E quinto, em el cierre, retomem as ideias relevantes, evaluem e orientem as próximas atividades. E como uno tiene que pregonar com el exemplo, eu quero pedir que ustedes evaluem a sessão e lo aprendido en la sesión de hoy. ¿Cómo vamos a hacer? Utilizamos otra vez la aplicación Mentimeter. Entonces, aquí entren también nuevamente en su celular o en su dispositivo que tenham à mão, em computadora, em seu laptop, e acedam a mente.com e vão ingressar a este código: 3798733. E aí há 3 perguntas. Pero antes de fazer essas perguntas, eu quero só fazer uma referência que há listado, todas essas ideias, essas estratégias que eu apresentei são retomadas de expertos em el tema que han escrito sobre isso, e aqui, se vocês querem profundizar, aí estão as referências bibliográficas. Então, agora vamos a evaluar. Há 3 perguntas, são 3 perguntas. Primeiro, que não sabia e agora sei. Que poderia melhorar em minha prática? Lo primeiro, quero que vocês hagam uma pergunta de metacognição. Uma coisa da sessão de hoje que não sabia e que agora sabem. Uma ideia de que poderia melhorar em minha prática. Uma ideia. E em uma palavra, valore a sessão de hoje. Mientras, entonces, ustedes están respondiendo, vamos a poner en pantalla las referencias y también al final están las referencias de las fotos que hemos utilizado. Ahí están las referencias, hay varios, son muy actualizadas, la mayoría de ellas, porque mucha gente ha escrito sobre el tema, e creio que vale a pena profundizar se vocês têm ganas de fazer. Aqui estão a referência das fotos utilizadas por nós e eu quero agradecer. Quero agradecer mientras vocês escrevem, quero dar graças a Susaeta Ediciones por la invitación, dar gracias por el programa tão interessante que estão fazendo de atualização pedagógica sobre temáticas de interesse de todos nós, e dar graças a vocês por sua atenção, por sua participação ativa, por ser uma audiência que ha estado aí respondendo a cada uma das perguntas que nós hemos apresentado a vocês. Assim que ha sido um honor estar aqui com vocês. Muitas graças e buenas tardes a todos e a todas. Muchísimas gracias a usted, doctora Renata Rodríguez, siempre con unas exposiciones tan atinadas, tan actuales y tan importantes, que de seguro nos dejará esa inquietud y esa duda para poder aplicar todos estos conocimientos que usted nos ha brindado en nuestras respectivas aulas virtuales y, cómo no, en el momento en que regresemos a tener unas clases presenciales o unas clases híbridas, con toda seguridad, de ahora en adelante, siempre la tecnología y los recursos digitales seguirán con nosotros en este proceso educativo. Sobre aquellas personas que han preguntado sobre la plataforma de Susaeta Ediciones y que aún no tienen el acceso a la misma, los invito encarecidamente a que contacten los diferentes equipos de promoción y mercadeo de cada uno de sus países. Ellos son grupos muy dinámicos y muy activos y que con muchísimo gusto les apoyará, ya sea que no tengan un acceso en este momento o si tienen alguna dificultad con la plataforma y sus contenidos, con toda seguridad los estarán
atendiendo de inmediato. Para todos ustedes que también están interesados en volver a repasar todo este material tan interesante que nos ha presentado hoy la doctora Renata Rodríguez, o que también tienen la curiosidad sobre las diferentes jornadas que hemos realizado sobre temática virtual y educación a distancia, los invitamos a que pasen por los canales de YouTube de los diferentes países de SUSAETA en Centroamérica. Allí estamos colgando y encontrarán todo el material de esta y las demás jornadas virtuales que se han realizado. Están a disposición para todos ustedes para repasar, o incluso si ustedes consideran que este material es importante e interesante, inviten a sus colegas y a sus compañeros también a revisar todo este material. Yo no sé, doctora Renata, si usted quiere primero ver las respuestas que han recibido por Menti y entonces yo procedo a hacer el cierre. ¿Le parece? Bien. Perfecto. Okay. Entonces los micrófonos son suyos, doctora. Gracias, gracias, ingeniero. Bien. Que não sabia, agora sé, han respondido, han respondido hasta el momento 248 personas y ahí vamos a compartir de la herramienta Padlet, el uso de muralhas digitais, técnica e estratégia para trabalhar com os estudantes, uso de ferramentas gratuitas para usar em classe, etc., verdade? Sobre a segunda pergunta, que poderia melhorar em minha prática, e aqui há uma variedade de respostas. Notou 233 pessoas responderam, a planificação, evaluações, a interação, as evaluações. Bueno, isso é uma resposta, o manejo de las ferramentas tecnológicas também é algo que querem melhorar, dá mais tempo, vamos a bajar aqui, aqui se pode, não, isso. Inovar mais em minhas classes, utilizar meu tempo eficientemente, etc., não? E aqui hicimos uma nuvem de palavra, em uma palavra valore a sessão de hoje, e parece que ha sido del agrado de todos. Y bueno, la palabra más repetida que excelente, interesante, excelencia, enriquecedora, produtiva, inovadora, provechosa, instrutiva, magistral, muy buena. Así que muchísimas gracias. Realmente estoy profundamente agradecida y deseo a cada uno de ustedes, docentes, que pues esse breve espaço de tempo e de compartilhar pueda ser valioso para que cada um de nós seja cada dia um melhor docente, uma melhor docente, porque nossos niños, niñas e jovens se lo merecem. Assim que muitas graças. E graças por sua labor tão nobre. Graças, ingeniero. Um gusto. Muchísimas gracias a usted, doctora Rodríguez. Finalmente, y antes de despedirnos, les queremos invitar a nuestra próxima y última jornada de actualización pedagógica virtual de este ciclo que ha durado 2 meses, la cual se estará dictando el próximo miércoles 28 de octubre a las 3 de la tarde hora centroamericana, 4 de la tarde hora de Panamá, donde se expondrá el interesante tema de la virtualidad y la familia. Darles nuevamente un agradecimiento de todo corazón y pedirle a Dios Padre que nos proteja a todos, que con seguridad, que con su benevolencia y sabiduría nos hará a todos como seres humanos y como educadores en particular, personas de bien que aprovecharemos estos momentos para reforzar nuestro conocimiento y a la vez aplicarlo en el aula, tanto virtual como presencial, a nuestros queridos estudiantes. Muchísimas gracias por su participación, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos veremos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.